Pois muito bem, estamos aqui para nossa quinta-feira. A gente encerra nosso Você Pergunta, Mr. M Responde, né? Então deixe seu like. Gente, eu tô gravando aqui esse vídeo, tá aqui no ar na quinta. Na verdade eu gravei no domingo, tá? Que foi uma resposta que foi na segunda, terça, quarta e quinta. Então são 4 vídeos que deu praticamente uma hora, mais de uma hora e 20, acho que vai dar no total de gravação. Sobre assuntos, deu 20, 35, não, vai dar uma hora e 10 de gravação, tá, pra vocês. E hoje, então a gente falou primeiro dia sobre foco, definição do foco para você estudar. Segundo dia a gente falou sobre ciclo de estudo cronograma fixo, ciclo de estudo do Alexandre Meirelles. E eu falei na quarta-feira sobre o método MAP, né, método de estudo progressivo, que é o método que eu utilizei para passar no concurso Cefaz Amazonas, onde eu estudava um PDF por vez. Eu terminava o PDF, se demorasse, por exemplo, 5 horas de um dia, mais 3 horas do outro, em 8 horas eu terminava um PDF, fazia um resumo básico, e tinha 30 a 60 questões daquele PDF, imprimia só as questões para eu ficar num escaninho lá de questões para fazer a partir de uma semana, 15 dias. Então aí eu começava todos os PDFs que eu estudei, ficavam em ordem para eu fazer, daí eu fazia o primeiro, segundo, terceiro, todo dia eu fazia um. Então você fica com um trabalho bem legal de questões para você fazer. Você multiplica aí 30 questões por 30, são 900. Se você fizer 60 questões, são 1.800 questões por mês sobre matéria que você está estudando e está dominando o conteúdo aí estudando. É o plano, método de estudo progressivo. Método de estudo... cara, fugiu o nome de novo do MAP, cara. Gente, é método de estudo programado. Porque você programa, né, o que você vai revisar, e progressivo. Então você vai entrar um programa de revisão. A revisão seria de 24 horas no dia seguinte, seria uma semana. É uma semana, um mês. 24 horas, uma semana, um mês e 3 meses. Ou seja, você está sempre vendo a cada 3 meses. Quando entra no método revisão, você a cada 3 meses vai ver aquela matéria de forma de resumo, né, o teu resumo que você fez, de 4 folhas, basicamente. No máximo 4 folhas eu fazia, tá? De 70 folhas de um PDF. E também você fazia questões, né? Então, método de questões, né? Então, a cada, sei lá, talvez a cada 3 meses também, no máximo 6, você fazia questões do mesmo assunto. Então, você andava com questões, com resumo, e quando você tivesse mal, desse errado aquela matéria, você estudava de novo, tá certo? Então você não estuda tudo de novo. Terminou o concurso, você estuda tudo de novo de direito constitucional. Não era assim o plano MAP. Mas o que eu não quero falar agora do plano MAP, eu quero colocar então para as pessoas que preferem aí um ciclo de estudos, né, por exemplo, que é por horas. Aí você, não gosto necessariamente de ficar estudando, por exemplo, estudar só um PDF de português até acabar e demorar 8 horas para terminar ou 6 horas para terminar. Eu prefiro aí estudar 1, 2 horas cada matéria e fazer o meu ciclo de estudo e ficar rodando aquele ciclo até que eu sei que eu vou terminar a matéria. Depois de tantas vezes virar o ciclo, uma hora acaba e eu fecho o conteúdo também, né, chegando ao conhecimento e fazendo questões também. Então acho que um grande diferencial é você fazer questões. Quer usar o ciclo de estudos? Usa, mas faz questões, inclusive aqui o que o Alexandre Meirelles coloca para nós, tá? Agora ficando pequeno na tela para vocês, tá aí, ciclo de 12 blocos, você pode fazer em 12 blocos. Aqui o próprio ChatGPT fez, né, eu pedi para fazer pelo peso das matérias, com base no Alexandre Meirelles, eu pedi para eles fazerem um ciclo de estudo baseado nisso. Então fez de 12 horas. O que eu digo? Eu acho mais interessante você fazer um ciclo aqui com 24 horas, colocar 24 horas, né? E daí ao invés, por exemplo, eu estudando 4 horas por dia, um ciclo de 24 horas eu terminaria em 6 dias. Ou seja, a cada 6 dias eu veria todas as matérias, ia e voltava, tá? Então, por que eu colocaria? Eu poderia fazer daqui o bloco de português de 2 horas, né? Então tem um bloco de português de 1 hora, tem direito do trabalho 2 horas, processo do trabalho 2 horas, constitucional 1 hora, administrativo 1 hora, informática 1 hora, racionalógico 1 hora, regimento TRT 1 hora e revisão mais caderno de erros 2 horas. Então você segue uma sequência. Olha só, uma sequência, você vai estudar uma, depois mais duas, mais uma, e você vai fazer o ciclo de estudo, entendeu? Então na segunda-feira você tem 4 horas para estudar. O que você vai estudar? 1 hora de português, 2 horas de direito do trabalho e 1 hora do processo do trabalho. Fechou às 4 horas. No dia seguinte, na terça, você vai estudar a hora que faltou de processo do trabalho, uma de constitucional, uma de direito administrativo e uma de informática. Acabou, você fechou aí às 4 horas. Aí no último dia, no terceiro dia, você vai raciocínio lógico 1 hora,
TRT, legislação 1 hora e 2 horas de revisão e caderno de erros, fazendo questões e fazendo seu caderno de erros aqui de todas as matérias, né? Então olha só a dinâmica que a gente tem, total 12 blocos ou 12 horas de estudo para você estudar para o TRT. Como eu disse, se você quiser fazer o que eu acho mais legal, multiplica por 2, faz 24 horas, faz 2 horas de português, 4 horas de trabalho, assim vai, você vai rodar o ciclo uma vez a cada 6 dias, né? E o ciclo de estudo, a gente falou por que ciclo de estudo e não cronograma fixo, porque se você ficar doente, né, se teu pai falecer, como aconteceu com meu pai, né, se você falecer ali, você falecer não, que daí não tem como fazer o ciclo de estudo, mas se meu pai falecer como faleceu, né, um mês antes da prova, se eu fiquei 3, 4 dias ali sem estudar, na verdade, tipo, é bem difícil, né, tirar forças aí pra estudar naquele momento, eu tive que voltar, né, mas eu me dei o direito de poder parar e ficar triste por 3, 4 dias. E depois eu voltei. E tendo apenas 30 dias para a prova. Foi um momento muito difícil da minha vida. Foi quando aconteceu isso, né? Foi muito difícil para mim. Mas, como eu disse, né? Foi o plano, a forma que deu e eu consegui voltar e consegui estudar e passar na prova. Né? Depois de um falecimento aí, 28 dias consegui aprovação. Mas eu estava estudando mesmo nos momentos de dificuldade, por isso o ciclo de estudo junto com o MEP, que eu estudava no MEP, mais ciclo de estudo de revisão, e aí eu consegui a aprovação, tá? Então, gente, é isso aí. Por isso que eu gosto do ciclo de estudo também, porque você não fica refém aí né, você pode retomar, pode perder 2, 3 dias que não vai ter problema, você retoma de onde parou as horas de estudo, tá? Aqui, olha só que legal, então no próximo bloco a gente tem a rotina diária, como a rotina que eu falei, 4 horas de estudo. Foi a rotina que eu tinha, foi 4, 5 horas de estudo que eu fiz, né? Eu cheguei a 6 horas de estudo nos últimos meses, tá? Para estudar. Então, blocos, eu indico blocos também como posto aqui, 50 minutos por 10 de descanso, tá? É ruim você fazer 1 hora por 10 de descanso, eu não sei, cara, eu gosto disso. Eu gosto de 50 minutos por 10 de descanso, porque por mais que eu coloco uma hora líquida, porque 10 minutos de descanso é para você descansar, para você estar com o cérebro bom, tá? Não é você perder 20, 30 minutos e daí você realmente, dizer, estudei 2 horas, mas fiquei 30 horas coçando o saco, né? Aí não, você perde tempo. Mas 50 minutos por 10 é normal, cara. Eu considero 1 hora de estudo, tá? Então, 50 mais 10 de pausa, 4 horas líquidas, 4 blocos por dia. Ok, isso que eu vou colocar. Estudar 1 hora de diário constitucional é 50 minutos direto e 10 minutos para descansar para começar a outra, tá? Estrutura diária, matéria principal peso alto, matéria média, matéria leve mais questões, né? Isso aqui que é colocado assim para tentar fazer uma rotina diária, tá? Se bem que o ciclo de estudo não tem como você estabelecer exatamente qual matéria você começa, né, por dia, mas dá para você fazer, mas eu acho que melhor você seguir a ordem, por mais que seja matéria difícil, começa no começo do dia e deu e vamos embora, tá? Isso aqui é o que basicamente se sugestiona, tá? Pelo ciclo do Meirelles. Tem a questão do ajuste fino, eu acho interessantíssimo o ajuste fino, porque olha, depois de 2 ciclos completos, ou seja, você estudou nessa matéria e você passou, você vai fazendo as questões e você vê, nossa, mas eu tô pior em português, eu vou colocar mais 1 hora para português e tirar de algum lugar, tá? Então, matéria com mais erros ganha mais um bloco. Matérias dominada reduz e vira só revisão. Olha só, né? Quase uma parecida com o plano MEP, que entra no método de revisão, essa parte que o Alexandre Meirelles coloca. Então, esse ajuste fino é interessante. Então, você poder... Por isso que eu digo assim, um ciclo de 12 horas é muito curto 2 vezes, tá? Um ciclo de 24 horas, 2 vezes passadas, serão 48 horas de estudo. Então, você, 2 semanas, você já tem uma noção se precisa adequar alguma coisa. Eu acho que uma semana é muito rápido para você fazer essa mistura, né? Então, por isso que eu gosto de mais ciclos de estudo com um pouco mais de horas, tá? Colocar mais horas, pegar talvez 15 dias, eu vou estudar 30 horas e 30, eu pego 60 horas, eu faço o meu ciclo de estudo, se eu fosse fazer ciclo de estudo, pego essas 60 horas e divido, né, pelas matérias, 10 matérias, né, qual que precisa mais estudo, qual que é mais peso, e aquelas que tem mais peso, você dá um maior número de horas, então tem matéria ali que se fosse 10, daria 6 horas para cada uma, né, 60 horas dividido por 10, daria 6 horas a cada 15 dias, então, essa aqui é peso maior, então essa aqui em vez de 6 vai precisar de 12, e a outra precisa só de 2, 3, e assim você vai fazendo o seu planejamento de a cada 15 dias fazer um ciclo de estudo com todas as horas, com todas as matérias. Esse é o ideal. 1 semana ou 15 dias, tá?
sei que concursos menores, uma semana dá para você fazer o ciclo. Se não, 2 semanas. E a cada uma vez por mês, esses concursos grandes, a cada um mês você consegue fazer a verificar aqui o ajuste fino conforme o Meirelles diz, tá bom, gente? Agora aqui em tamanho grande para vocês, tá? O TRT, ciclo de estudo, né? Como eu montei para vocês aqui, então seria então 3 blocos, aqui pegou o bloco 4, mas é bloco 3, então português, direito do trabalho e processual do trabalho, né? Aqui com questões resumo para você tentar fazer também no próprio dia, você faz algumas questões, tá? Então, português, direito do trabalho, processual do trabalho. Aí no outro dia, processual do trabalho, constitucional e administrativo. Lembrando que aqui, como eu disse, 1 hora de português, 2 de direito do trabalho dá 3, 1 de processual do trabalho dá 4. No dia seguinte, você vai estar 1 de processual do trabalho para completar a segunda hora, constitucional 1 hora, administrativo 1 hora. E no terceiro bloco, raciocínio lógico 1 hora, regimento TRT 1 hora e 2 horas de revisão e caderno de erros. Então aqui está um cronograma de o que seguir de um ciclo de estudo, dando maior ênfase em direito do trabalho e processual do trabalho de 12 horas. Como eu disse, você pode multiplicar isso aqui por 24, aí em vez de 1, 2, 3, você levaria 6 dias, aí você distribuiria de forma diferente, tá bom? Então, aqui também coloca bônus de teoria e questões, né? No primeiro e terceiro dia sempre termino com revisão, meta de 80 a 120 questões dias. Eu falei para vocês o plano MEP que a gente faz de 30 a 60, aqui o Alexandre Meirelles coloca de 80 a 120 questões dias para você fazer. Daqui a pouco você vai ter que arranjar um tempo maior para fazer essas questões, para tentar fazer fora desse horário aqui, tá? Então eu acho interessante sim, ó, a questão você pode fazer enquanto você tem impresso o PDF, você pode fazer até depois assistindo TV, tá? Eu utilizo como passatempo, tá? O meu passatempo nunca foi fazer aquelas, como é que é? Cruzadinha, quebra-cabeça, nada disso, né? Sudoku, nada. Meu quebra-cabeça, meu passatempo era fazer questões. Então eu pegava 30 questões, que nem o plano MEP dizia, o PDF ali ia respondendo a questão 1, questão 2. O que acontece? Se você tá junto com a sua família, na sala, seja onde for, no intervalozinho você vai responder uma questão, você para, você olha, assiste uma TV ali, beleza, tal. Depois você volta e faz uma questão, entendeu? Então você vai fazendo a questão de boa, relaxada, assim, vai fazendo tranquilamente, como um passatempo. Daqui a pouco, em 3, você faria as questões, as 30 questões de 1 hora, vamos dizer assim, tá? 2 minutos cada questão, 1 hora você faria? Ok. Aí você tá com a família, você vai fazendo devagar, e ali você fica 2, 3 horas com eles assistindo TV, ou batendo um papo ali, alguma coisa, e vai fazendo questão. Você 1 hora, 2 horas, mas você faz as questões de uma forma mais divertida, de passatempo, sem ser aquele peso, tenho que fazer questões, entendeu? E não tá afastado da sua família. Eu utilizava isso, tá, gente? Vou ser sincero pra vocês. Eu utilizava de estar junto, às vezes, com a minha família, respondendo uma questão ali, né? Talvez, às vezes, eu colocava um fone de ouvido, né? Pra concentrar, depois tirava a hora que não estava respondendo, e assim eu ia fazendo. Então, essa é a dinâmica de você responder questões. Eu acho que é melhor utilizar um horário além desse, né? Tem o bloco 3 lá, o do terceiro dia, né? O do sexto dia, que você pode usar revisão e caderno de erros, fazer mais questões mesmo, aí você vai focar e vai fazer o seu caderninho de erro, ver o que você mais errou, tá? Mas de qualquer forma é sempre bom a gente fazer questão todo dia, tá? Então, meta de questões, prioridade de banca do TRT-alvo, ou seja, FCC, FGV e Sebrasp, são as que mais aparecem. Aqui a FCC é a grande despontada aqui que a gente vê à esquerda, é a que maior sempre cai, né? Como estudar cada bloco aqui é colocado, tá? Novamente, eu acho importante, 30 minutos de teoria, mais 25 de questões, cara, eu estudaria essa 1 hora só teoria e deixaria as questões, arranjar aí um tempo para fazer questões fora disso, como eu disse, fazer essa 1 hora de questões num outro horário ali para fora essas 4 horas que você estuda, tá? Você ganharia aí mais 1 hora para estudar, para fazer questões. Nem que você fizesse aí pouquíssimas questões durante o estudo, minha opinião, tá? Eu faria pouquíssimas durante o estudo, umas 10, depois faria mais depois aí, num turno contrário, como eu disse, né? Junto com a minha família, assistindo alguma coisa, fazendo como se fosse um passatempo as questões, tá? Revisão do jeito certo, revisão de 24 horas todos os dias, isso aí realmente até o plano MEP fala de você revisar todo dia, antes de começar uma nova matéria, aquilo que você estudou no dia anterior. 10 a 15 minutos antes de começar o estudo, caderno de erros, né, flashcards, também é interessante você utilizar questões erradas. Então, tanto caderno de erros, flashcards, você usa com aquilo que você tem errado, para você não errar mais, tá? Revisão semanal, já dentro do ciclo, e aqui sim a revisão semanal está dentro do ciclo, aquelas 2 horas de estudo aqui no ciclo de 12 horas, só para fazer a revisão e o caderno de erros, tá? Por isso que foi colocado 2 blocos de revisão. Um bloco só de erros, questões, e um bloco de lei seca, trabalho e processo.
né? Isso aqui é revisão, acho que da lei seca no trabalho e processual do trabalho. Se você não estudar a lei seca lá direto, você faz nessa revisão e cadernos de erros ou revisão aqui de tudo, tá? Então, esse é um plano bem assim, cara, interessante, tá? Um ciclo, né, de estudo pro concurso TRT. Eu acho que dá para ser usado sim, dá para você pelo menos começar dessa forma. É uma ideia de começo, como eu falei para vocês, 12 horas, multiplica e faz 24 horas ou faz as 12, inicialmente faz as 12, e daí a cada 4 ciclos você vê como que está indo nas questões, né? Eu escolheria aqui, por exemplo, eu colocaria no meio desse ciclo talvez um dia só, em vez de só 2 horas de revisão e caderno de erros, né? Eu acho que faria 24 horas e pegaria 4 horas só para revisão e caderno de erros, né? Daí a cada 6 dias você está fazendo 4 horas direto de questões e questões e questões de todas as matérias para ver daquilo que você estudou, né? O que você está mal, o que você tem que melhorar. Então, isso que eu pensaria. Se eu fosse começar hoje técnico judiciário para a área administrativa, que é isso que nos dá 3 dias, fecha o ciclo de 12 blocos, né, 4 blocos por dia, ou seja, 6 dias fecha um bloco de 24 horas, né? Então, como eu digo para vocês, eu acho que é interessante, é algo que dá para fazer, dá para você seguir. Então, essa é a minha ideia, tá? Eu acho plenamente viável em um ano você passar num concurso desse, chegar competitivo, passar talvez não passe, mas tipo, chegar com chance de passar, tem sim, tá? Tem gente que vai estudar 2 anos e daqui a pouco não vai passar. Porque você começa a estudar, e às vezes você não se anima a estudar, e quem estudou 1 ano focado, chega competitivo igual quem estudou 2 anos. Te falar sinceramente, tem gente que estuda 2, 3 anos para um concurso, chega um cara que estudou 1 ano, estudou bem e passa, deixa esse cara para trás, tá? Então não vá na onda de pessoas que dizem não estuda porque não dá tempo, tá? Você vai ter aí 1 ano em média para se preparar para o TRT, seja o TRT 4, qual TRT que for, que vai sair tudo na faixa de final 2026 a 2027, então vai ter 1 ano a 1 ano e meio, 2 anos para passar num TRT. Então você estudando essas matérias, que não são muitas matérias, pode ser densas, direito do trabalho, processual do trabalho, mas não são muitas, você estudando com foco em 1 ano, utilizando um ciclo de estudo, ou fazendo como eu falei para vocês do plano MAP, pega todas essas matérias aqui que tem PDF, né, vamos dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 matérias, se cada uma tem 20 PDFs, são 180 PDFs. Você tem condição de 1 ano estudar todos os PDFs, fazendo questões, fazendo revisão e chegar muito bem preparado para esse concurso, chegar competitivo, tá certo? Então escolha o seu método de estudo, mas não se engane, e estude. Tem muita gente que começa a estudar 1 ano antes, tô estudando, tá lá 4 horas, mas não anda nas matérias, enrola, fica lá assoviando, né? As horas líquidas não são líquidas porque se desconcentra, vai tomar um suco a cada momento, vai no banheiro. Então não. Se você estudar realmente estudando, né, não se enganando, você tem uma grande chance de passar. Então coloque, vou estudar 4 horas por dia, vou estudar 5 horas por dia. Então você estuda e você vê o seu progresso, você vê nas questões, quanto você tem melhorado, onde você tem chegado. Vai dar certo, mas você tem que ter um compromisso com você mesmo, de sair, né, do status de onde você está. Você tem o objetivo de chegar lá. Por que eu quero ser técnico administrativo? Por que eu quero ser analista do TRT? Foco, olha o futuro que eu vou dar para minha família, para os meus filhos, para minha mãe, para os meus pais. É isso que você vai focar. E isso vai te levar a cumprir as suas metas. Então tenha compromisso com você mesmo de mudar o seu futuro. E esse compromisso é estudando. Tá? Não adianta você se enganar, colocar lá, vou estudar, coloca lá 20 horas semanais, 30 horas semanais, e daqui a pouco quando você vê, você estuda 10 horas e fica enrolando um mês inteiro estudando 10 horas e não estuda. Não, só tá na mente, mas não sai pro papel. Então vamos colocar no papel as nossas ideias, vamos realizar os nossos objetivos. E para isso, conforme eu digo, é isso que eu fiz. Tudo que eu fiz para concurso eu coloquei no papel. Eu estudava média 35 horas semanais a 49 horas semanais. Tá? De 35 a 49 horas semanais eu estudava mesmo. Batia entre 80% a 100% dessas horas, ou seja, se eu estudasse 35, batesse 80%, né? 8 vezes 3, 24, né? 29 horas no mínimo eu batia semanalmente. Eu nunca fiz menos que 29 horas por semana de estudo, tá? E quando eu tirava férias para fazer a prova, aí eu estudava em média 10 horas por dia, 8 a 10 horas por dia. Então 8 vezes 7, 56, se fosse 10 daria 70, de 56 a 70 horas por semana nas últimas 4 semanas antes da prova. Tá? Era o meu compromisso comigo mesmo e foi isso que mudou a minha vida. Então
mudei a minha vida estudando e tendo compromisso comigo mesmo. Quem pode mudar a sua vida é você. Se você não tiver um compromisso com você, né, então não vai ser outra pessoa que vai ter. Então por isso que fica o puxão de orelha, fica a chamada e o sonho de acreditar que independente da metodologia, você tem que sentar e colocar a bunda na cadeira. É bunda na cadeira que faz você passar. Sem bunda na cadeira pode ser a melhor metodologia do mundo. Ela precisa de uma bunda na cadeira estudando, tá bom? Tem metodologias que auxiliam a ser mais rápido, mas a bunda na cadeira estudando tem que estar lá. Sem isso, não vai ter aprovação em concurso público, tá certo? Um grande abraço e Deus no controle sempre. Ei, não vá embora sem se inscrever no canal do Mr. M dos Concursos. Eu conto com a sua inscrição aqui. Não perca nenhum vídeo que o YouTube indica para você, né, concurseiro que quer passar no concurso o mais breve possível. Então deixe seu like, se inscreva no canal e vem fazer parte da família Mr. M dos Concursos.